Tenho um possível paciente. E agora? Essa é uma dúvida para quem está iniciando o home care de feridas, no tratamento de feridas. E aí, baseado nessa informação, nessa situação, nós vamos fazer aqui uma série de vídeos. E serão 5 semanas de vídeos com os temas já definidos para auxiliar você nessa dúvida. E agora, eu tenho um possível paciente, ou seja, o que você vai fazer, quais são as ações que você vai executar se você já tem um possível paciente. E nós queremos com essa série te auxiliar, te ajudar a melhorar para que você consiga fechar o orçamento com o seu paciente, que é um futuro paciente, ou seja, ou você conseguiu realizar um contato com alguém que estava interessado e alguém te indicou, ou o paciente veio até você através da informação que recebeu que você trata feridas. Então vamos lá. A nossa série, ela vai conter 5 vídeos e eu vou comentar aqui quais serão esses vídeos. O primeiro vídeo, que é o vídeo de hoje, vai ser sobre a avaliação inicial. O nosso segundo vídeo vai ser sobre o plano terapêutico. O terceiro vídeo, sobre o orçamento. O quarto vídeo, sobre a venda de produtos e o quinto vídeo sobre estoque. Ou seja, um vídeo vai puxando o outro, um vídeo vai dando sequência ao assunto seguinte. E com isso, nós queremos agregar muito na sua prática diária. Se você já trabalha com home care, ótimo! Esperamos que alguma informação seja muito interessante para você. Se você ainda não trabalha com home care, se você está iniciando, com certeza essa série vai ser muito proveitosa para você. Então, lembrando, o nome da série dos nossos vídeos por 5 semanas é Tenho um possível paciente. E agora? E nós vamos falar do processo de avaliação até o estoque de produtos. Então, acompanhe aí os nossos vídeos por essas 5 semanas. Aproveita agora, já curte esse nosso vídeo. Compartilha com quem você acredita que precisa dessa informação também. Vamos multiplicar as informações. Dando início, então, à nossa série. E agora? Eu tenho um possível paciente? Nós vamos falar hoje sobre a avaliação inicial. Sempre nós batemos muito em cima dessa tecla que o fundamental, a base para o tratamento de feridas é a avaliação inicial. Então é muito importante que para você realizar essa avaliação você tenha um documento, um formulário próprio seu, que é a anamnese. Ou seja, você vai ir com um documento com vários itens que você precisa questionar o seu paciente ou familiar. E por quê? Por que eu vou levar um formulário pronto? Por que eu não posso chegar lá e olhando a lesão e perguntando? Porque nós precisamos ter um norte, precisamos padronizar o nosso atendimento, porque pode ser que você pergunte algo que é significativo, mas pode ser que quando você chegue na sua residência e você vai montar o plano terapêutico e o orçamento, faltou alguma informação e você vai ter que voltar lá e perguntar para aquela pessoa, ou ligar, ou hoje mandar um WhatsApp. E isso não demonstra o nosso profissionalismo. Então pode ser que na sua anamnese tenha até informações a mais que para aquele tipo de situação, para aquela lesão, você não vai utilizar. Mas é melhor que você tenha informações para mais do que você tenha informações para menos, e isso vai fazer falta depois para você montar o seu plano terapêutico e, consequentemente, o seu orçamento. Então, é fundamental que você tenha uma anamnese. E nós, do Cuidando Feridas, disponibilizamos para as nossas alunas, para nossas mentorandas, um modelo de anamnese. Lembrando que é um modelo que você pode adaptar ele à sua realidade, colocando mais itens, né? Ou às vezes retirando algum item que não é o seu ramo de atividade, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro momento, você precisa ter a sua anamnese, o seu formulário. Você pode gerar um modelo, você pode executar em algum momento, testar ele e ver que muitas vezes você vai ter que melhorar, adequar ele. Então isso é um trabalho, né, gradativo que você vai aperfeiçoando a sua anamnese. E outras informações significativas são que como você está indo realizar uma avaliação inicial ao domicílio do seu futuro paciente, ou você está indo em outro local que ele esteja, seja numa internação hospitalar, em alguma clínica, você vai então sempre demonstrar o seu profissionalismo, se posicionar com ética, com responsabilidade, demonstrando realmente ser um expert em feridas. E para isso é muito importante também cuidar a sua apresentação,
a sua apresentação pessoal, que é, na verdade, a sua apresentação profissional. Você precisa levar e utilizar durante a avaliação, quando for necessário, as luvas, touca, máscara, com certeza o seu jaleco também é muito importante. Então, isso faz parte da sua apresentação para aquele paciente ou para o seu familiar, do seu profissionalismo. Lembrando que como você está levando um documento que ele está em papel, ou se você já tem uma evolução, né, do seu dia a dia que você realiza isso através de um tablet, por exemplo, mas se você está levando um papel, você também pode levar numa prancheta, levar a sua caneta. Isso é a organização, que você se preparou para realizar aquela avaliação. Então as pessoas reconhecem isso como positivo. Você não chegou lá toda escabelada, sem jaleco, né, sem luvas, procurando a caneta perdida lá na sua bolsa, certo? Então tudo isso você precisa ter organizado antes de você sair da sua residência, e ao chegar ao domicílio você consegue ter o seu material então organizado para poder fazer a avaliação da forma correta e também com certeza com tranquilidade. Outro item importante também que nós sempre falamos para as nossas alunas, sempre comentamos aqui no canal, é o registro fotográfico e a mensuração da lesão. Por que que isso é importante? Eu vou citar aqui dois motivos bem simples porque que isso é muito importante. O primeiro motivo é porque você vai utilizar essa imagem para montar o seu plano terapêutico e, consequentemente, o seu orçamento. Então, você está ali, sim, visualizando a lesão, mas você depois, na sua residência, você vai montar o plano terapêutico. E o registro fotográfico faz com que venha à memória algumas informações significativas. E algumas informações que até, quem sabe, você não captou lá na anamnese. Mas a foto, sim, o registro fotográfico vai te auxiliar nisso. E o segundo motivo é que nós utilizamos para os comparativos do tratamento dessa ferida. Então, se você fechar com esse paciente, que você vai fechar, você vai fazer um registro fotográfico inicial e nós aconselhamos, por exemplo, que seja feito um registro a cada 15 dias. E esse registro, ele vai ser comparado. Então, você vai conseguir identificar como estava a lesão e como ela está hoje. Esse comparativo vai ser bom para você conseguir visualizar que está tendo um resultado positivo, como pode acontecer também de você ter alguma intercorrência e você vai conseguir também ver nesse comparativo. Esse registro fotográfico é muito importante para o paciente e para a família, para você mostrar e eles perceberem o quanto a evolução está evoluindo. Então isso motiva o nosso paciente e motiva a nós também que estamos trabalhando no tratamento de feridas. E ainda esse registro fotográfico, ele pode ser utilizado no futuro para o seu marketing pessoal. Nós comentamos sempre isso com as nossas alunas, que nós precisamos fazer um registro fotográfico adequado, porque essas imagens podem ser o nosso marketing no futuro. Então, é importante que você atente como você vai fazer esse registro. De preferência, sempre utilizando o mesmo fundo, sempre na mesma posição para o registro fotográfico, utilizando a régua com a data, com as informações importantes, posicionando a régua também sempre no mesmo ângulo que você está fazendo o registro. Ou seja, a foto, quanto mais fidedigna ela for, em semelhança da primeira, é melhor para todos esses fatores que eu já comentei anteriormente aí com você, ok? Muito bem, então retomando até aqui, muito importante quando você vai realizar a avaliação inicial, você organize o seu material e leve ele de forma adequada para você poder realizar lá no domicílio do paciente a anamnese e o registro fotográfico. E aí nós temos uma outra situação também que é muito importante, que nesse momento, essa oportunidade que você tem de fazer a avaliação é o momento de você demonstrar o seu conhecimento, demonstrar que você é um expert em feridas. Por quê? Quando você vai trabalhar com o tratamento de feridas ou em qualquer outra área da sua vida, no mínimo você se preparou. Você estudou algum termo técnico, você identificou quais são os tipos de lesões, você sabe caracterizar um exudato. Então isso é muito importante que você tenha assim um conhecimento prévio. Nós, por exemplo, na mentoria e no nosso curso Cuidando Feridas, lá você encontra material suficiente para você conseguir identificar as características das informações que nós temos lá na nossa anamnese disponível. Então, se você tem uma anamnese, é importante que você domine ela, que você estude os termos que ali estão, para que você possa, então, questionar o paciente, para que você possa, muitas vezes, identificar o que você precisa identificar,
Por exemplo, você vai ter na sua anamnese exudato. Quais são os aspectos desse exudato? Você não vai perguntar isso para o seu paciente, você vai observar no curativo, certo? Em relação à dor, aí sim, você vai então perguntar para ele em relação à dor. Então é importante que você tenha, por exemplo, uma reguinha com o score da dor. Então você precisa dominar a sua anamnese, sabendo quais são as informações que você vai captar através dela e saber explicar, né, ou interpretar, ou você conseguir registrar as informações que você precisa para desenvolver, então, o preenchimento correto e adequado da sua anamnese. Então, vamos adiante. Importante, certo? Esse momento é o momento que você vai demonstrar o seu profissionalismo, que você domina o assunto, e se você não domina o assunto e alguém te perguntar alguma coisa, você vai depois trazer essa resposta, lembrando que é trazer em seguida e não trazendo a resposta uma semana depois, né? Então, nós não somos detentores de todo o conhecimento, mas nós podemos sim ter recebimento da dúvida e ir lá e buscar essa informação e trazer essa resposta. Isso demonstra o nosso profissionalismo, a nossa ética, né, com o nosso cliente, com o seu familiar. Muito bem. E nesse momento, como eu já realizei a anamnese, é o momento que eu já consigo conversar com o meu paciente, com o seu familiar, explicando quais são as possíveis etapas do tratamento. Lembrando que você, nesse momento, você não vai gerar um plano terapêutico imediato, você não vai gerar um orçamento, você vai só conversar sobre quais são as possibilidades do plano terapêutico para eles se sentirem seguros. E aí, muitas vezes, a maioria pergunta, quanto vai custar? Eles fazem bem assim, quanto vai custar? E aí você, nesse momento, você vai explicar que não vai passar nenhum valor. Você não vai, nesse momento, passar um orçamento para eles. Você está fazendo a avaliação inicial, você está fazendo o registro fotográfico, a mensuração da lesão, fazendo esse preenchimento da anamnese e então depois você vai fazer o quê? Montar o plano terapêutico e gerar o orçamento. E aí, então, você vai trazer para eles o valor desse orçamento. Importante, não prometa o que você não vai conseguir cumprir. Então você vai dizer, amanhã eu vou trazer o orçamento e você não vai conseguir trazer amanhã. Então informe a data que você vai realmente conseguir gerar esse orçamento. Por quê? Porque isso demonstra também o seu profissionalismo, o seu respeito com o paciente. Porque é muito desagradável quando você fala, eu vou trazer o orçamento amanhã e passa uma semana e você não trouxe o orçamento. O paciente está ansiando por aquilo, ele precisa, ele quer essa informação para ver se realmente ele vai dar início ao tratamento. Então, se você marcou uma data, que você pense que você vai conseguir cumprir aquela data, que realmente você cumpra essa data, porque isso faz parte, né, dessa situação, dessa conquista lá do nosso paciente. Isso é a nossa responsabilidade, certo? Então, precisa ficar claro que no primeiro momento você não vai realizar um curativo. No primeiro momento, vocês têm que fazer uma avaliação inicial. Aí você vai perguntar, nossa, mas eu vou abrir o curativo, eu vou observar, e como que vai acontecer o fechamento desse curativo? Então, como que acontecia o fechamento? Você já vai questionar antes disso o paciente. Quem que fecha o seu curativo? Quem que faz o seu curativo? É você? É um familiar? É alguém da saúde pública, certo? Então, se for o paciente ou o familiar, tranquilo. Você vai informar, eu estou indo, vou abrir o curativo, vou observar, mas eu não vou realizar o curativo. Então, o familiar é quem vai realizar, ou o próprio paciente. Quando nós temos uma situação que é alguém da saúde pública que está indo lá e fazendo o curativo, a gente tenta casar o horário da avaliação, ou seja, qual o horário que ela faz o curativo? Ela faz o curativo em torno das 10 horas da manhã. Então, você vai se programar para ir nesse horário que ela vai abrir o curativo e você vai poder, então, fazer a mensuração e o registro fotográfico e ela depois vai fechar. Claro, existem salvas situações que, às vezes, você vai precisar fechar, mas, importante, você não vai realizar uma técnica de curativo completa para o tratamento, com um desbridamento, utilizando um grupo específico. Não, você vai fechar um curativo de uma forma simples. Então, raras exceções, isso vai acontecer, mas é importante que você já avise o paciente e o familiar, que você já organize isso antes de você ir fazer a avaliação, porque a sua avaliação ela é agendada, ela tem dia e tem horário. Então, tem sim como acontecer essa organização. Então, até aqui você já tem meio caminho andado para que esse possível paciente contrate o seu serviço.
Esse era o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com a sua prática. Peço que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo. E nós voltamos semana que vem com o nosso vídeo 2, falando então sobre o plano terapêutico. Um abraço e Deus abençoe você!